A corrida pela paz na Ucrânia não dá trégua, e os bastidores diplomáticos fervilham com novidades que podem mudar o rumo da guerra. Fontes confiáveis revelam que Zelensky pode desembarcar em Washington ainda esta semana para um encontro decisivo com Trump. Enquanto isso, Putin e o próprio Trump já se pronunciaram sobre o andamento das negociações, e líderes europeus debatem o futuro do conflito, desta vez em solo africano. O que está em jogo é muito mais do que um acordo, é o destino da Europa. Se a Ucrânia rejeitar o plano americano, o continente inteiro pagará o preço. Não se trata de alarmismo, mas de uma realidade que se desenha com cada dia de hesitação. Enquanto isso, as autoridades ucranianas detiveram um suspeito de planejar um atentado contra a rede ferroviária do país, um lembrete brutal de que a guerra não se limita aos campos de batalha. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos deram um passo ousado ao classificar oficialmente o regime de Maduro, na Venezuela, como terrorista. Uma decisão que reforça a postura firme contra ameaças globais, mas que também serve de alerta. A ordem internacional não tolerará mais regimes que desafiam a estabilidade. E é justamente essa estabilidade que está no centro das discussões em Genebra, onde americanos e ucranianos trabalham sem parar para costurar um plano de paz viável. As negociações avançam, mas com uma condição clara. Só haverá viagem de Zelensky a Washington se os diálogos mostrarem progresso real. Não se trata de uma visita protocolar, mas de um momento crucial para definir os próximos passos. Enquanto isso, na capital angolana, Luanda, os líderes da União Europeia se reúnem à margem de uma cúpula da União Africana para debater o mesmo tema. A mensagem é uníssona: a Europa não pode ficar de fora das decisões que moldarão o futuro da Ucrânia. E mais do que isso, o continente precisa estar unido para garantir que qualquer acordo respeite os princípios fundamentais da soberania ucraniana. Zelensky não mede palavras ao expor as linhas vermelhas de seu país. A Ucrânia está pronta para negociar, mas não a qualquer custo. Não haverá reconhecimento legal da ocupação russa, nem restrições às forças armadas ucranianas. Nenhum país ou aliança terá o direito de vetar o caminho que a Ucrânia escolher para seu futuro, incluindo a possibilidade de ingressar na OTAN. O presidente é categórico: um acordo de paz só será legítimo se for construído com a Ucrânia, e para a Ucrânia. A proposta americana, inicialmente vista com desconfiança por Kiev e seus aliados europeus, ganhou novo fôlego após intensas rodadas de negociação. O documento, apresentado na semana passada com 28 pontos, foi ajustado para refletir as preocupações ucranianas. E o resultado? Um avanço significativo, reconhecido até mesmo pelos líderes europeus. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixaram claro: a União Europeia continuará apoiando a Ucrânia, seja no campo diplomático, militar ou econômico. O que mudou? A Europa percebeu que sua participação ativa nas negociações é essencial. Sem ela, qualquer acordo corre o risco de ser frágil ou incompleto. E mais, as questões que afetam diretamente o bloco, como sanções, expansão da UE ou uso de ativos russos congelados, só podem ser decididas com o envolvimento total dos europeus. Não há espaço para soluções impostas de fora. O otimismo é cauteloso, mas real. Há uma base sólida para seguir em frente, mesmo que o caminho ainda exija ajustes. O que não pode acontecer é a Europa se dividir ou perder de vista o que realmente importa: a segurança da Ucrânia e a integridade de suas fronteiras. Zelensky reforça: as decisões sobre o futuro do país pertencem exclusivamente ao povo ucraniano. Ninguém, nem mesmo seus aliados mais próximos, tem o direito de ditar os termos de sua defesa ou de seu destino. E a Rússia? Até agora, Moscou não demonstrou disposição para ceder em pontos cruciais. Enquanto a Ucrânia propôs um cessar-fogo imediato e incondicional, o Kremlin mantém sua postura inflexível. A posição ucraniana, no entanto, permanece inalterada. Um acordo justo só será possível se as fronteiras forem respeitadas, se não houver limitações às forças armadas do país e se o direito de escolher seus próprios aliados for preservado. Os próximos dias serão decisivos. Zelensky e Trump têm em mãos a responsabilidade de fechar um acordo que não apenas ponha fim à guerra, mas que também garanta a segurança e a reconstrução da Ucrânia. E a Europa, por sua vez, precisa se manter firme em seu compromisso. Não aceitará um acordo que enfraqueça sua própria segurança ou recompense a agressão russa. A mensagem final é clara: a Ucrânia não está sozinha. Seus aliados estão unidos em um objetivo comum: um futuro de paz, estabilidade e liberdade para o país. E mais do que nunca, é hora de transformar palavras em ações. Porque no fim das contas a paz não é um favor, mas um direito. E a Ucrânia não abrirá mão dele.
A possibilidade de uma reunião entre as partes ainda está em aberto, mas uma coisa é certa: o mundo não pode se dar ao luxo de esperar. Cada dia de hesitação custa vidas, recursos e a própria esperança de um futuro estável para a Ucrânia. Enquanto diplomatas trocam declarações e líderes ponderam seus próximos passos, a realidade no terreno não espera por protocolos. A Rússia continua a avançar suas peças no tabuleiro geopolítico, explorando cada brecha na unidade ocidental, cada sinal de fadiga ou divisão entre os aliados. E é justamente essa unidade que está em jogo agora. Os Estados Unidos apresentaram um plano de 28 pontos, uma proposta ambiciosa, mas necessária, que busca não apenas encerrar os combates, mas garantir que a Ucrânia saia desta guerra mais forte, não mais vulnerável. Washington deixou claro: não se trata de um ultimato, mas de uma oportunidade. Uma chance de estabelecer um cessar-fogo duradouro, de assegurar a libertação de todos os prisioneiros e de crianças ucranianas sequestradas, e de criar mecanismos que impeçam novas agressões no futuro. No entanto, o que deveria ser um ponto de partida para negociações sérias tem sido recebido com ceticismo, e em alguns casos com resistência aberta, por parte de líderes europeus. Por que a relutância? Porque, em vez de abraçar uma iniciativa que poderia salvar milhares de vidas, alguns preferem questionar, adiar, ou até mesmo sabotar. A resposta não está na substância do plano, mas no medo. Medo de que ceder em um ponto possa enfraquecer a posição ocidental no longo prazo. Medo de que a Rússia interprete qualquer concessão como fraqueza. Medo, acima de tudo, de que a paz hoje signifique apenas uma pausa para a guerra de amanhã. Mas esses temores, por mais compreensíveis que sejam, não podem se sobrepor à urgência do momento. A Ucrânia não pode esperar. A Europa não pode se dar ao luxo de mais erros de cálculo. Enquanto Bruxelas debate, Moscou age. O Kremlin já deixou claro que vê no plano americano uma base para discussão, não por generosidade, mas porque reconhece que o tempo joga a seu favor. Cada dia sem uma resposta firme do Ocidente é um dia em que a Rússia consolida suas conquistas, recruta novos aliados e testa os limites da paciência internacional. E não se enganem, a Rússia não está negociando de boa fé. Suas exigências, como o reconhecimento legal de territórios anexados, não são pedidos, mas armadilhas. Aceitá-las seria trair não apenas a Ucrânia, mas os próprios princípios que sustentam a ordem internacional, a inviolabilidade das fronteiras, o direito à autodeterminação, a proibição da agressão como ferramenta de política externa. É por isso que a resposta da Ucrânia tem sido tão clara. Zelensky não apenas agradeceu o apoio americano, mas reforçou: não haverá paz sem justiça. Não haverá acordo que legitime a ocupação. Não haverá negociação que ignore os crimes cometidos ou as vidas perdidas. E, acima de tudo, não haverá silêncio diante daqueles que, por conveniência ou covardia, preferem fechar os olhos para a realidade. Não sejam espectadores da história, pediu o presidente ucraniano. Sejam parte da solução. Porque, no fim das contas, a paz não é um presente que se recebe, é uma conquista que se constrói, com determinação, coragem e sim com sacrifícios. A Turquia, por sua vez, tem desempenhado um papel crucial como mediadora, reafirmando seu compromisso com um acordo justo e duradouro. Erdogan não poupou palavras ao enfatizar que Ankara não poupará esforços para facilitar o diálogo direto entre as partes, mas também deixou claro: a paz não virá sem concessões mútuas. E aqui reside o paradoxo. A Rússia exige concessões que minam a soberania ucraniana, a Ucrânia exige garantias que a Rússia se recusa a dar. Enquanto isso, a Europa oscila entre o apoio incondicional e o pragmatismo duvidoso, como se houvesse uma terceira via entre a vitória e a rendição. Mas não há. A história não perdoa indecisões. Cada guerra termina de uma de duas maneiras: com uma vitória clara ou com um acordo que estabeleça as bases para o próximo conflito. A Ucrânia merece mais do que um armistício temporário. Merece um futuro onde suas fronteiras sejam respeitadas, onde seu povo possa viver sem medo, onde sua voz seja ouvida no concerto das nações. E a Europa, por sua vez, merece mais do que uma paz frágil, construída sobre alicerces de areia. Merece uma segurança coletiva que não dependa da boa vontade de autocratas. O plano americano não é perfeito. Nenhum plano de paz o é. Mas é, neste momento, a melhor, e talvez a última, chance de evitar que esta guerra se arraste por anos, consumindo recursos, vidas e a própria estabilidade do continente. Rejeitá-lo sem uma alternativa viável não é prudência, é irresponsabilidade. Adiar uma decisão não é estratégia, é rendição disfarçada de cautela. E permitir que a Rússia dite os termos da paz não é realismo, é cumplicidade. A Ucrânia já deu provas suficientes de sua resiliência.
Agora, é a vez do Ocidente provar que sua solidariedade não é apenas retórica, que seu compromisso com a liberdade não é negociável, que sua determinação em defender o direito internacional não será abalada por ameaças ou chantagens. O mundo está assistindo. A história está sendo escrita. E a pergunta que todos devemos nos fazer é simples: de que lado queremos estar quando as páginas deste capítulo forem viradas? Não são apenas fronteiras que estão sob ataque, são os próprios alicerces da ordem que permitiu décadas de paz relativa, prosperidade e liberdade. Quando um Estado, movido pela ambição desmedida e pelo desprezo pelas leis internacionais, financia redes criminosas para desestabilizar nações, corromper instituições e inundar sociedades com veneno, ele não está apenas travando uma guerra, está declarando guerra à civilização. E o que fazemos diante disso? Fingimos que se trata de um problema distante, de um conflito regional, de uma questão que não nos diz respeito? Ou reconhecemos que cada grama de cocaína que atravessa fronteiras, cada dólar desviado por corrupção, cada explosivo plantado em trilhos de trem é um tijolo a mais no muro que Moscou e seus aliados erguem para sufocar a democracia? A indiferença não é neutralidade, é conivência. E a conivência, hoje, é o combustível que alimenta o avanço da tirania. A Polônia não prendeu um suspeito qualquer, prendeu um elo em uma corrente que liga o Kremlin às células operacionais espalhadas pela Europa, prontas para semear o caos quando a ordem for dada. A Venezuela não é apenas um país sob sanções, é uma plataforma de operações para o narcotráfico que financia regimes autoritários e envenena jovens em Nova York, Berlim ou Lisboa. E os Estados Unidos, ao interceptar carregamentos e desmantelar redes, não estão apenas combatendo o crime, estão defendendo a própria ideia de que as nações devem responder por seus atos, de que as regras existem para serem cumpridas, de que a impunidade não pode ser a moeda corrente do século XXI. O que está em jogo não é apenas a segurança de uma ferrovia ou o preço de uma droga nas ruas de Madrid. É a sobrevivência de um sistema em que as nações não podem ser extorquidas, as democracias não podem ser sabotadas e os povos não podem ser reféns de despotas. Cada vez que um governo fecha os olhos para uma prova de cumplicidade, cada vez que um líder hesita em nomear o inimigo pelo nome, cada vez que um cidadão comum se convence de que isso não é comigo, um passo é dado rumo ao abismo. A história não perdoa os distraídos. Ela não absolve os que escolhem o silêncio por comodismo, nem os que trocam princípios por conveniência. O momento exige mais do que palavras de condenação. Exige ação coordenada, inteligência compartilhada e uma determinação inabalável em cortar as veias que alimentam a máquina de guerra híbrida. Não se trata de intervir em assuntos alheios. Trata-se de defender o que é nosso, a liberdade de viver sem medo, a garantia de que as leis valem para todos, a certeza de que o futuro não será escrito por quem vê na desordem uma oportunidade. O mundo não precisa de mais espectadores. Precisa de atores dispostos a assumir seu papel. Seja pressionando por sanções mais duras, seja apoiando aqueles que lutam na linha de frente, seja recusando-se a normalizar o inaceitável. Porque quando a próxima bomba explodir, quando o próximo carregamento de drogas financiar o próximo ataque, quando a próxima democracia cair por omissão, não haverá desculpas. Apenas a pergunta incômoda: o que você fez quando ainda havia tempo?